Olá, eu sou Felipe, esse é o Dicionário Histórico e a palavra de hoje é maniqueísmo. Eu já falei que nem sempre a gente pode confiar nas definições do Google e do dicionário, mas assim como no vídeo anterior, a definição está bem correta também. Vamos lá. Dualismo religioso sincretista que se originou na Pérsia e foi amplamente difundido no Império Romano, séculos 3 a.C. e 4 d.C., cuja doutrina consistia basicamente em afirmar a existência de um conflito cósmico entre o reino da luz, o bem, e o das sombras, o mal, em localizar a matéria e a carne no reino das sombras, e em afirmar que ao homem se impõe o dever de ajudar a vitória do bem, por meio de práticas ascéticas, especialmente evitando a procriação e os alimentos de origem animal. Definição número 2, por extensão, qualquer visão do mundo que o divide em poderes opostos e incompatíveis. E aí chegamos ao ponto que eu queria falar, na questão do maniqueísmo na história. Tem muita gente mesmo, inclusive professores de história, inclusive professores universitários de história, que caem na armadilha do maniqueísmo, que é você supor que há então uma luta entre o bem e o mal a todo momento e em todos os assuntos, todas as esferas. Muita gente confunde o segundo turno de eleições com o trabalho do historiador. Sim, no segundo turno de uma eleição é preciso você escolher entre um candidato e um outro candidato. Sim ou não, X ou Y. Não quer dizer que aquele candidato represente o mal total e aquele outro o bem total. Se você cai em um tipo de visão dessa, seja para que lado for, seja se você defende o candidato X ou Y, você está sendo um maniqueísta. Se você é professor de história e aplica então essa visão de mundo, originada da tensão política atual aos seus conceitos de história, você está sendo maniqueísta. Eu costumo dizer para os meus alunos, lá do 6º ano, 7º, do 8º, 9º, qualquer idade, na história não há uma luta entre mocinhos e bandidos. Não, basicamente todo mundo é mau. A gente tem vários exemplos de maniqueísmos andando ao lado de idealizações também, visões românticas, digamos assim, da história. No Brasil temos o tema clássico da chegada dos portugueses ao país. Para muita gente, durante muito tempo, os portugueses então representavam a encarnação do mal na terra, dos vícios do homem moderno, e os índios, em contraposição, eram lá uns coitadinhos que foram enganados pelos portugueses, que depois foram mortos pelos portugueses, e antes disso viviam em paz aqui, num paraíso terrestre, sem roupa, sem nenhum problema. Não, não é bem assim. E entenda bem o que eu estou querendo dizer aqui. Não estou falando que os portugueses são bonzinhos. O que eu estou falando aqui é também que os índios não eram só índios bonzinhos. Na história não há isso, a gente não pode falar dessa forma. Todo mundo era mau, basicamente, é isso que eu estou falando. Muitas tribos indígenas praticavam antropofagia. Comiam carne humana em rituais religiosos. Mesmo as que não praticavam antropofagia, viviam em guerras umas contra as outras. Os índios não viviam em harmonia, em paz. Nem por isso eu estou defendendo aqui o que os portugueses e os espanhóis fizeram na América. Tá? Um tremendo genocídio, em muitos casos. É óbvio e é lógico que todo mundo tem o seu ponto de vista, as suas paixões, a sua trajetória de vida, que acaba influenciando a forma como você enxerga a história, como você se enxerga no mundo, e as ideologias e as posturas que você vai tomar. Porém, é preciso tomar muito cuidado. Costumo dizer para os meus alunos que ideologia é igual nariz. Você não vê o seu, você só vê o do outro. É como se você visse o mundo, então, através da lente da realidade, entre aspas, e as pessoas que pensam diferente, não. As pessoas que pensam diferente de você, elas sim, elas são ideologizadas. A gente tem visto isso bastante no último governo, que prometeu fazer um governo sem ideologia, quando na verdade ele é uma ideologia simplesmente oposta ao dos governos anteriores. Basicamente o que eu vou dizer aqui, e isso vale para qualquer assunto histórico, para qualquer assunto mesmo, não só histórico, até para outras questões também, você sempre vai ter pontos de vista diferentes sobre uma mesma realidade. Você sempre vai ter, então, interpretações distintas dos mesmos eventos, dos mesmos fatos. Basta você pensar que você está lá no recreio da escola e, de repente, é surpreendido com a merenda que chega. Aquele dia veio lá um prato de polenta com salsicha. Via muito no tempo que eu estudava. Tinha gente que gostava, tinha gente que odiava. Então, acontece muito isso na história. Pessoas de um determinado país, uma região, partido político ou ideologia, vão interpretar de uma forma, pessoas de outros vão interpretar de outras formas. O que o historiador tem que fazer? O que a história tem que fazer? A história tem que tentar entender todos esses tipos de interpretações ao mesmo tempo. É lógico que os próprios historiadores têm correntes historiográficas distintas também. Uns privilegiam aspectos econômicos, outros aspectos culturais. Mesmo dentro desses campos, você tem várias vertentes da história econômica, várias vertentes da história cultural. E há, sim, muitas discordâncias entre os historiadores. Porém,
tem que haver um respeito a todos esses tipos de visões, um respeito a interpretações diferentes, um respeito principalmente aos fatos, aos documentos históricos, às fontes. Além disso, um cuidado muito grande ao interpretar, um conhecimento bibliográfico também bastante relevante. Nesses tempos de internet tem virado moda. A pessoa tem uma ideia, acha que ninguém falou sobre aquilo antes e sai publicando, sai comentando, etc. Sendo que, se for ver, tem 50, 100, 150 livros que já foram publicados sobre o assunto. Ela desconhece, porque ela é ignorante porque ela ignora aquele assunto, ignora aquela bibliografia acadêmica, e quer sair aí cagando regra, quer sair dando a sua opinião apenas sem escutar, sem dialogar. O bom historiador, ele não pode ser maniqueísta, ele não pode dividir a história entre bem e o mal, jamais. Por hoje é só, espero que você tenha entendido o conceito de maniqueísmo e te vejo no próximo vídeo. Até mais!